Aspiração remota pelo catéter guia-balão. Você sabia que uma simples técnica de aspiração remota pelo catéter guia-balão pode aumentar a taxa de recanalização e diminuir o risco de embolia distal durante uma trombectomia? No vídeo de hoje eu quero te explicar exatamente como realizar a técnica de aspiração remota pelo catéter guia-balão de forma segura e eficaz. E além do passo a passo, eu quero te mostrar também dicas práticas de quando talvez essa técnica seja extremamente útil em algumas indicações. Não são em todas, mas em algumas essa técnica pode ser muito útil só para quem está no dia a dia do procedimento que conhece esse tipo de abordagem. Então fique ligado nesse vídeo para você entender quando realizar e em quais casos talvez essa técnica seja melhor para realizar a recanalização completa do vaso. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Igor Pagiola, médico especialista em neuroradiologia intervencionista, e aqui no canal você aprende técnicas avançadas, estratégias de procedimento e dicas práticas para melhorar a sua performance clínica. Vamos lá para a aula de hoje sobre essa técnica que é muito útil. Você precisa ter essa dica na sua manga para você utilizar quando necessário, que é a técnica de aspiração remota pelo catéter guia-balão. Primeira coisa importante que você já deve saber, a trombectomia mecânica é um dos tratamentos mais potentes na neurociência e nós utilizamos muito quando há uma oclusão de grande vaso, ou seja, carótida interna e cerebral média segmento M1 seriam as principais indicações, além do segmento A1, vertebral, basilar e alguns segmentos M2 também podem ser indicados, mas um AVC isquêmico com oclusão de grande vaso talvez seja a grande indicação desse tipo de tratamento. E hoje, nesse vídeo de hoje, eu quero falar para você sobre principalmente as oclusões da carótida, do topo da carótida. Por quê? Essa oclusão é de um trombo muito maior e um risco muito maior também para você não realizar um tratamento eficaz. E há uma forma, uma técnica que você pode utilizar para conseguir deixar o seu tratamento mais rápido, com menos custo e com uma recanalização completa. Então, como é que você pode fazer isso? Primeiro, existem duas técnicas principais. Nós podemos utilizar a técnica com stent retriever ou com aspiração, mas nos dois casos você pode utilizar ou um catéter guia-balão na carótida cervical ou uma bainha longa. Essas duas possibilidades de tratamento de acesso são possíveis. E o que é importante você entender? Que quando você posiciona um catéter guia-balão, seja ele um cello, 9 frentes, um flowgate, então são os dois principais que nós temos aqui no Brasil. Também temos outros nomes como o Mercy, nós temos o Bob da Microvention, o cello da Medtronic, o flowgate é da Stryker. Então nós temos alguns balões aí disponíveis no Brasil e alguns outros que são disponíveis fora do Brasil. O Bob é um balão da Microvention que ainda não está disponível no Brasil, mas tem uma grande, boa aceitação fora do nosso país também. O Valrus, que é um outro catéter guia-balão de uma luz interna muito grande, então pode também ser muito útil, mas nós vamos falar principalmente desse catéter cello e flowgate, que é o que normalmente você vai utilizar no seu dia a dia. Então, o que é essa aspiração remota? O primeiro dado importante que você deve saber é que é uma aspiração que ela é realizada diretamente no catéter guia-balão. Então, para você entender, o catéter guia-balão ele deve ser posicionado na transição cérvico-petrosa, ou seja, o mais alto possível que você consiga fazer. Caso um paciente tenha muita tortuosidade, essa técnica de aspiração remota talvez não seja uma boa indicação. Somente se você conseguir realizar esse posicionamento do catéter guia-balão alto na carótida interna, aí seja uma boa opção para você realizar. Por quê? Um outro dado interessante, você posicionando o catéter guia-balão muito alto, ele vai estar na transição cérvico-petrosa, e na região petrosa a carótida está ali próximo do osso, é mais difícil ela colabar, como acontece às vezes quando você coloca o catéter guia-balão no bulbo cervical e aspira. Ele colaba a sua artéria no segmento cervical da carótida interna. Então, quanto mais alto, menor a chance de colabar essa artéria e você conseguir realizar esse tipo de tratamento. Então, primeiro dado importante, não ter muita tortuosidade e conseguir posicionar o catéter guia-balão distalmente, ou seja, na transição cérvico-petrosa. Seria o posicionamento ideal para você pensar em realizar esse tipo de aspiração pelo catéter guia-balão. E você deve saber que nós devemos ter
como o nosso objetivo principal o first pass effect, ou seja, aquele efeito em primeira passagem, para a gente conseguir recanalizar com uma única passagem. Esse é o nosso objetivo sempre numa trombectomia, realizar o tratamento de forma rápida com uma única passagem e recanalização completa. Essa é o nosso objetivo. E talvez essa seja a técnica mais rápida para fazer isso. O que você precisa? Um catéter guia balão apropriado, como eu já te falei, pode ser o Cello da Medtronic, o Flowgate da Stryker, o BOP da Microvention, Valrus, que pode ser um outro catéter que não está disponível no Brasil. Você vai encontrar aqui no Brasil muito mais o catéter Cello e o catéter Flowgate, e também o catéter Mercy, que também é um outro tipo de catéter que era disponível no Brasil, não tem mais aqui no Brasil. Então você vai encontrar muito o Cello e o Flowgate. Eu sempre falo para as pessoas utilizar o Cello 9 frentes, o Flowgate 8, ele tem uma luz interna maior, quase igual ao do Cello 9 frentes, mas o Cello 9 frentes tem essa grande vantagem de ter uma luz interna muito maior. Então você utiliza um catéter guia balão, coloca ele muito alto, então lá a posição ideal é na transição cérvico-petrosa, essa é a posição ideal que você precisa colocar o seu catéter guia balão se você quer realizar essa técnica de aspiração remota. Você vai insuflar o balão e vai realizar uma aspiração, seja ela por bomba ou por uma seringa. Pode ser aquela seringa overlock, que ela trava e deixa aspirando ali, pode ser uma saída muito grande. Mas quando nós vamos realizar esse tipo? Então, primeiro ponto importante, eu vou falar 3 pontos aqui para você ter na sua manga para quando você vai pensar em utilizar esse tipo de técnica nos seus pacientes. Então, primeiro, aquele paciente que não tem muita tortuosidade, na carótida cervical você consegue chegar com o catéter guia balão na transição cérvico-petrosa. Segundo, você tem então o posicionamento muito alto, então primeiro, a ausência de tortuosidade. Segundo, o posicionamento do catéter guia balão numa posição na transição cérvico-petrosa. Aí sim a gente vai começar a pensar que essa técnica pode ser utilizada. Mas também há o tipo de oclusão. Eu falei lá no início dessa aula de hoje, nessa nossa conversa, que nós devemos pensar em fazer quando há uma oclusão do topo da carótida. Mas nós vamos fazer um vídeo também exatamente sobre isso. Existem 3 tipos principais de oclusões do topo da carótida. Oclusão tipo T, que é topo da carótida, segmento M1, segmento A1. Tipo L, topo da carótida, segmento M1. Tipo I, em que há uma oclusão do topo da carótida, mas não há oclusão do segmento M1 ou segmento A1. E aí você vai começar a pensar, caso na angiotomografia você viu que há uma oclusão do topo da carótida do tipo I, talvez essa seja a melhor indicação para o catéter guia balão. Então, primeiro, a ausência de tortuosidade. Segundo, posicionamento do catéter guia balão na transição cérvico-petrosa e uma oclusão do topo da carótida tipo I. Esses 3 pode ser talvez a melhor indicação para aspiração remota via catéter guia balão. Então você insufla o seu catéter guia balão e aspira. E aí quando você consegue fazer isso, o trombo já vem para dentro do seu catéter guia balão e resolve o seu procedimento. Você controla e já consegue ver a recanalização completa. Então um dado muito importante, você vai fazer esse tipo de abordagem para que você consiga ter uma recanalização completa e muito rápida. E lembrando, se você for pensar no custo, você utilizou só um catéter guia balão e um catéter de acesso para você conseguir acessar e posicionar o seu catéter guia balão no local adequado. Então, dados importantes: ausência de tortuosidade, catéter guia balão na carótida na transição cérvico-petrosa e uma oclusão do topo da carótida tipo I. Esses 3 talvez seja o melhor. Ah, Igor, e nos outros você pode fazer? Pode, mas você tem que lembrar que podem existir complicações. E uma complicação que já ocorreu comigo, eu quero que você sempre fique atento, quando você aspira, às vezes o trombo pode ocluir o seu catéter guia balão, você vai ter que tirar tudo e fazer um novo acesso. Por isso que, se houver uma oclusão tipo L, às vezes ocorre você aspirar só a parte proximal e fica só o segmento M1, e você vai lá e realiza o seu tratamento M1, vai fazer a passagem da mesma forma. Mas no tipo I, normalmente o trombo vem inteiro. Por isso que eu acho que seria a melhor indicação, isso é a minha opinião. Melhor indicação seria na oclusão do tipo I da carótida interna.
Tipo L, você vai aspirar e vai ficar um segmento M1 ainda ocluído, você vai ter que passar lá um state retriever, uma aspiração, uma técnica combinada, como você quiser, mas você vai precisar fazer uma passagem da mesma forma, por isso eu não acho que seja uma melhor indicação para esses pacientes. Então, lembrar sempre, posicionamento do cateter guia balão alto, insuflar o balão e fazer a aspiração pelo cateter guia balão para você conseguir retirar esse trombo da oclusão do topo da artéria carótida interna. E é claro que existem inúmeras variações de técnicas, mas essa é um tipo de técnica que pode te ajudar muito. Então, primeiro, para você lembrar algumas dicas importantes para você: posicionamento do balão, não precisa insuflar excessivamente esse balão para evitar algumas dissecções também, e sempre lembrar de posicionar ele lá na transição cérvico-petrosa. Usar, de preferência, uma bomba de aspiração. Se não tiver, você pode usar uma seringa para realizar essa aspiração, e muitas vezes o trombo vem ali na sua seringa, ou você vê passar pelo sistema de aspiração. E isso, quando vem o trombo, já é um grande indicativo que vai ter uma recanalização completa. Sempre, quando você vai desinsuflar o seu balão, continue aspirando, porque às vezes pegou um trombo preso ao redor. Então, quando você está desinsuflando o balão, continue aspirando para evitar alguma perda de trombo e levar uma oclusão em outros territórios. Então, lembra sempre disso para você fazer. E qual que é o nosso resultado esperado? Você fazer uma recanalização completa, TC maior que 2B, TC3 seria o ideal sempre, com apenas a aspiração remota pelo catéter guia balão. Isso leva ao menor tempo de procedimento e também um menor custo desse procedimento. São os dados muito importantes que você precisa lembrar. Então, lembrando aqui, vamos fazer um resumo final. Qual que é a técnica? A técnica da aspiração remota já é descrita pelo catéter guia balão. É quando você utiliza um catéter guia balão e aspira pelo catéter guia balão e esse trombo vem diretamente. Então, essa aqui é a técnica. Por que eu devo pensar em utilizar? Ela pode ser um menor custo e mais rápida para você fazer, não vai navegar nada intracraniano, você aspira e já resolve. E como você deve realizar isso corretamente? Então, aquelas 3 dicas práticas: a ausência de tortuosidade cervical, posicionamento do catéter guia balão na transição cérvico-petrosa e na oclusão da carótida do tipo I. Talvez essas sejam as 3 indicações que você vai pesquisar no seu doente para adaptar e utilizar. Lembra que eu sempre comento com vocês que a individualização da sua técnica vai ser melhor para os nossos pacientes, para a gente conseguir ter uma recanalização completa. Então você precisa dominar todas as técnicas na trobectomia mecânica. Se você gostou desse passo a passo prático sobre aspiração remota pelo catéter guia balão, deixa seu like, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal para não perder mais técnicas avançadas como essa. E me conta nos comentários qual técnica você gostaria que eu explicasse em detalhes no próximo vídeo. Se você quer se aprofundar em NRI, eu deixei um vídeo que vai te auxiliar nessa jornada. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Um grande abraço e fiquem com Deus.